Vamos resolver o grupo 3 do exame 2016 da segunda fase. Considere uma amostra pura de 200 gramas de cloreto de potássio KCl, inicialmente no estado sólido à temperatura 980 Kelvin, à qual é fornecida energia com uma fonte de 300 watts. A figura 1 representa um gráfico teórico da temperatura T dessa amostra em função do tempo T. No traçado da figura, admitiu-se um rendimento de 100% para o processo de transferência de energia considerado. Portanto, toda a energia fornecida pela fonte de calor, que tem esta potência, foi absorvida pela amostra de cloreto de potássio. Analisando aqui o gráfico da figura 1, podemos identificar o ponto de fusão do cloreto de potássio. O ponto de fusão é a temperatura a que o cloreto de potássio passa do estado sólido para o estado líquido e podemos ver que é aos 1044 kelvins. Então podemos ver que era uma amostra pura. O tempo de aquecimento foram 310 segundos. Se a potência da fonte fosse maior, seria necessária mais energia para a temperatura da amostra aumentar 1 Kelvin. Não, isto é uma propriedade da matéria, do material, da substância do cloreto de potássio e não depende da velocidade a que a energia é transferida. Ele precisa sempre da mesma energia para aumentar a temperatura de 1 grau Kelvin. E nós, ao alterarmos a potência da fonte, estamos só a alterar a velocidade com que a energia é fornecida ao cloreto de potássio. P. Seria necessária menos energia para fundir completamente a amostra. Novamente, isto depende da variação de entalpia de fusão da substância, da propriedade da substância, não depende da velocidade com que a energia é absorvida. Portanto, a B também estava incorreta. A mesma energia seria transferida num intervalo de tempo menor. Realmente, como a transferência de energia é mais rápida, porque a potência é maior, a mesma energia vai ser transferida num intervalo de tempo menor. A C estava correta. Vamos ver D. A mesma energia provocaria um maior aumento da energia interna do sistema. Falso. Portanto, aqui era mesmo violar a lei da termodinâmica. Primeira lei. Ora, então, do grupo 3, a única opção que estava correta era a opção C. 1.2. De acordo com o gráfico, qual será a variação da temperatura da amostra de cloreto de potássio considerada no intervalo de tempo dos 0 aos 36 segundos? Portanto, queremos calcular a variação de temperatura dos 0 aos 36 segundos. Vai ser igual à temperatura final, ou seja, à temperatura aos 36 segundos, menos a temperatura inicial, a temperatura aos 0 segundos. E isto é igual. A temperatura aos 36 segundos é 1044 Kelvin, menos a temperatura aos 0 segundos, que era 980 Kelvin. Isto vai nos dar uma variação de temperatura de 64 Kelvin. O Celsius também podia ser Celsius, é uma variação de temperatura. Estava feito a 1.2. 1.3. Considera os intervalos de tempo dos 0 aos 36 segundos, dos 36 aos 273 segundos e dos 273 segundos aos 310 segundos e admita que a amostra de cloreto de potássio constitui um sistema fechado. A variação da energia interna é nula e é diferente de zero nos 3 intervalos, apenas em 2 intervalos. A variação da energia interna do cloreto de potássio é dada pela primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna do cloreto de potássio é igual à energia
que o cloreto de potássio perde ou ganha sob a forma de calor, mais a energia que o cloreto de potássio perde ou ganha sob a ação de forças, trabalho de forças. Não existe aqui forças nenhumas a realizar trabalho sobre o sistema e, portanto, a variação de energia interna da amostra de cloreto de potássio é igual à energia que o cloreto de potássio absorve ou liberta sob a forma de calor. E nós podemos ver que, durante todo o intervalo de tempo do 0 aos 310 segundos, nos 3 intervalos de tempo diferentes, o cloreto de potássio esteve sempre a absorver calor, esteve sempre submetido a esta fonte de calor de 300 watts. Portanto, o cloreto de potássio esteve sempre a absorver calor. Entre os 36 e os 273 segundos, a sua temperatura não aumentou porque o calor que ele esteve a absorver, a energia que ele esteve a absorver, foi utilizado para a mudança de estado físico, para a fusão do cloreto de potássio. Mas, portanto, o cloreto de potássio esteve sempre a absorver energia. Logo, a sua energia interna esteve sempre a aumentar. A sua variação de energia interna foi positiva e foi diferente de zero, já que a energia interna do cloreto de potássio esteve sempre a aumentar. Logo, a variação de energia interna do sistema é diferente de zero nos 3 intervalos de tempo considerados. Tinha que ser a opção D. Vamos ver 1.4. Calcula a energia necessária para fundir 1 kg de cloreto de potássio, portanto a variação de entropia de fusão, que se encontra à temperatura de fusão. Apresente todas as etapas de resolução. Ora, então nós queremos saber qual é a energia que 1 kg de cloreto de potássio tem que absorver para mudar de estado físico sólido para líquido, para fundir. E nós podemos ver no gráfico que estas 200 gramas de cloreto de potássio estiveram a fundir entre o instante 36 segundos e o instante 233 segundos. Então vamos lá ver qual foi o intervalo de tempo que estes 200 gramas de cloreto de potássio estiveram a fundir. O intervalo de tempo é igual a 273 menos 36 segundos, que eu vou ser preguiçosa e fazer aqui, que dá 237 segundos. E nós sabemos que, durante este intervalo de tempo, o cloreto de potássio que está a fundir esteve sempre a absorver energia com uma potência de 300 watts. Nós sabemos que a potência é igual à energia a dividir pelo intervalo de tempo e, portanto, a energia que os 200 gramas de cloreto de potássio absorveram neste intervalo de tempo é igual à potência da fonte, que é 300 watts, vezes o intervalo de tempo que ele esteve a fundir. E isto é igual a 7,11 vezes 10 elevado a 4 joules. E, portanto, esta foi a energia necessária para fundir 200 gramas de cloreto de potássio. Ou seja, para fundir 0,200 kg de cloreto de potássio. Logo, vamos precisar de X joules de energia para fundir 1 kg. Que é o que nos estão a perguntar nesta questão. Qual é a energia necessária para fundir 1 kg de cloreto de potássio, quando ele já está à temperatura de fusão, aos 1044 Kelvin. E a energia necessária é igual a isto, a dividir por 0,200 kg, que dá 3,55 vezes 10 elevado a 5 joules. Tínhamos aqui então a energia necessária. 1.5. A capacidade térmica máxima do cloreto de potássio sólido e a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio líquido são semelhantes.
Mostro com base no gráfico da figura 1 e sem efetuar cálculos que esta afirmação é verdadeira. Ora, nós podemos observar aqui, por este gráfico, que o declive destas retas, neste intervalo de tempo e neste intervalo de tempo, são iguais. O intervalo de tempo dos 0 aos 36 segundos é o intervalo de tempo em que o cloreto de potássio estava no estado sólido e dos 273 aos 310 segundos era o intervalo de tempo em que o cloreto de potássio estava no estado líquido. Então, se os declives são iguais, vamos lá ver o que é que nos dá o declive destas retas. O declive destas retas dá-nos uma variação de temperatura sobre uma variação de tempo. Então, como é que nós podemos concluir a partir deste declive, que é uma variação de temperatura dividida por uma variação de tempo, que as capacidades térmicas máxicas do cloreto de potássio no estado sólido e líquido são semelhantes? Nós sabemos que a capacidade térmica máxica do cloreto de potássio no estado sólido é igual à energia que 1 kg de cloreto de potássio no estado sólido tem que absorver para elevar a sua temperatura de 1 grau. Portanto, a expressão que nos dá a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado sólido, isto podia ser visto na fórmula do formulário do exame que aparece, é igual à energia absorvida pelo cloreto de potássio no estado sólido a dividir pela massa da amostra e a dividir também pela variação de temperatura. E também sabemos que, aqui tem que ser a energia absorvida, está no estado sólido, que a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado líquido também é dada pela energia absorvida pelo cloreto de potássio no estado líquido, a dividir pela massa da amostra, vezes o intervalo de variação de temperaturas. E nós sabemos que a potência da fonte é igual à energia absorvida pelo cloreto de potássio a dividir pelo intervalo de tempo. E nós sabemos então que a energia absorvida pelo cloreto de potássio é igual à potência da fonte vezes o intervalo de tempo. Então, podemos chegar aqui à expressão para a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado sólido e dizer que a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado sólido é dada pela potência da fonte vezes o intervalo de tempo sobre a massa vezes a variação de temperatura. Ou seja, vou passar a massa para este lado da equação, vou passar a potência da fonte para este lado da equação e fico que isto é igual ao intervalo de tempo a dividir pela variação de temperatura. E já nos aparece aqui uma expressãozita parecida com os nossos declives, mas é o inverso. Ora, então vou fazer o inverso de um lado e do outro. Chego à conclusão que a potência da fonte é igual à massa da amostra de cloreto de potássio vezes a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado sólido e, portanto, isto é igual ao declive. Se fizéssemos a dedução para a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado líquido, íamos chegar exatamente à mesma conclusão. Portanto, esta expressãozinha aqui da energia absorvida pelo cloreto de potássio no estado líquido é exatamente igual também à potência da fonte vezes o intervalo de tempo, porque a potência da fonte é sempre constante, quer ela esteja no estado sólido ou no estado líquido, e, portanto, chegamos à conclusão que a potência da fonte sobre a massa vezes a capacidade térmica máxima do cloreto de potássio no estado líquido era igual
à variação de temperatura a dividir pelo intervalo de tempo, ou seja, era igual ao declive. Ora, então se isto é igual a isto, nós podemos dizer que isto também é igual a isto. E, portanto, a potência sobre a massa vezes a capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado líquido é igual à potência da fonte a dividir pela massa da amostra vezes a capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado líquido. A potência é sempre igual, a massa da amostra são sempre os 200 gramas. Portanto, temos de dizer assim, como a potência da fonte e a massa da amostra são iguais para o cloreto de potássio no estado líquido e no estado sólido, nós podemos eliminar as potências e as massas e chegamos à conclusão que 1 sobre a capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado sólido é igual a 1 sobre a capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado líquido, ou seja, a capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado sólido é igual à capacidade térmica mássica do cloreto de potássio no estado líquido. Vamos passar para a 2. O cloreto de potássio é constituído pelos íons potássio e cloreto. A amostra considerada contém 2,68 mol de KCl. Quantos íons existem no total na amostra? Ora, então, o cloreto de potássio é um sal muito solúvel, portanto, dissocia-se nos seus íons potássio e cloreto em solução aquosa. Temos de ver que 1 mol de cloreto de potássio dá origem a 1 mol de íons potássio e 1 mol de íons cloreto, o que significa que 1 mol de cloreto de potássio dá origem a 2 mols de íons. Logo, se 1 mol de cloreto de potássio dá origem a 2 mols de íons, então 2,68 mol de cloreto de potássio vai dar origem a X mols de íons. X é igual ao dobro de 2,68, que dá 5,36 mol de íons. Isto é a quantidade de íons. Como nos perguntam o número de íons, quantos íons existem no total da amostra, nós sabemos que o número de íons é dado pela quantidade de íons vezes o número de íons que existe numa mol de íons, ou seja, vezes o número de Avogadro. 5,36 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Portanto, vai-nos dar 3,23 vezes 10 elevado a 24. Pedem-nos para apresentar o resultado com 3 algarismos significativos. Portanto, vamos apresentar o resultado. 3,23 vezes 10 elevado a 24 íons.
Temos aqui o nosso resultado. 2.2. Os iões potássio e cloreto, no estado fundamental, apresentam. Ora, vamos lá fazer aqui a distribuição eletrónica do íon potássio e do íon cloreto. Íamos à tabela periódica ver o número atómico do potássio e do cloro e víamos que o número atómico do potássio é 19 e o número atómico do cloro é 17. Ora, o íon potássio é o íon que resulta do átomo de potássio perder um elétron, logo vamos ter que distribuir 18 eletrões. Vamos lá a isso. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já tenho 12, 3p6, 12 mais 6, 18. Já tenho aqui a distribuição eletrónica do íon potássio. O íon cloreto é o íon que resulta do átomo de cloro ganhar um eletrão. Logo, vou ter que distribuir 18 eletrões para este íon. Ou seja, vai ter exatamente a mesma configuração eletrónica. Configuração eletrónica igual ao gás raro argono. Então, vamos já ver qual era a opção correta. Apresentam ambos apenas 6 eletrões de valência. Ora, falso, apresentam 8 eletrões de valência, ambos. O mesmo número de orbitais de valência. É verdade. Apresentam 4 orbitais de valência, 4 orbitais de valência. A B estava correta. Configurações eletrónicas diferentes. Falso. Configurações eletrónicas exatamente iguais. Ambos apenas 5 orbitais ocupadas. Não, temos para aqui bastantes orbitais. 1, 2, 5, 6, 7, 10. 10 orbitais ocupadas. Portanto, a única opção correta era a B.